E queria, então, iniciar agradecendo a presença de todos vocês, pelo interesse na inovação e colaboração, por estarem presentes nesse webinar. Nós devemos ter ainda aí um número significativo de pessoas chegando atrasadas, porque nós tivemos aí um número significativo de inscrições em relação ao número de pessoas que já se conectaram, mais, na ordem assim, de 4 vezes, né? Antes de entrar propriamente no assunto, eu queria aproveitar o momento também para apresentar aqui a equipe de voluntários da nossa Brafip, né? Hoje nós temos apenas 1 hora, então não vai dar tempo aí de fazer apresentações individuais, mas eu queria pelo menos que cada um dos presentes aqui desse bom dia para todo mundo que está participando. Eu gostaria então de inicialmente dar bom dia aos nossos vice-presidentes. Antonioni, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos aí. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar de hoje. Edivar, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Para quem não conhece, o Antonioni é de Porto Alegre, o Edivar é de Campinas. Vou dar bom dia agora ao Kival Weber, de Curitiba. Bom dia. Eu sou secretário membro do Conselho de Administração da Brafip e secretário da Brafip. Nessa reunião, eu vou ficar acompanhando o chat para depois poder encaminhar as perguntas para o Roberto Maia. Bom dia, obrigado. Alexandre, bom dia. Alexandre está em Campina Grande. Bom dia, pessoal. Eu estou como diretor de Relações Internacionais da Brafip. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria também aqui dar as boas-vindas ao Reinaldo Costa, que acaba de se conectar, que está na Espanha. É nosso representante lá. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Roberto e a Rosana. Sim, Eu queria dar bom dia também para Rosana, que está em Fortaleza, no Ceará, representante da SBC na Brafip. Bom dia, Rosana. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Gilberto. Estou vendo que você está aí conectado também. Bom dia, Rosana. Tudo bom para você e colegas aí? Queria agradecer, então, a presença de todos os demais. Não vamos ter tempo aí de apresentações para todo mundo, mas nós temos aqui a presença de parceiros da Brafip, temos a presença de diversos representantes aí do mundo acadêmico, do mundo empresarial, né, e de diversas entidades. O nosso webinar aqui hoje, ele versa sobre a agenda de pesquisa e inovação que nós estamos trabalhando aí desde o ano passado pela Brafip e que, inclusive, já foi notícia na imprensa. A gente tem esse conteúdo, então, hoje, né, vai ser a questão principal, né, a apresentação do andamento aí dos trabalhos dessa agenda estratégica. Mas antes eu queria rapidamente dar alguma visão sobre a Brafip como entidade e instituição e falar muito rapidamente das outras atividades que a Brafip vem desenvolvendo, porque a gente tem algumas pessoas que estão com a gente também pela primeira vez, para que todo mundo fique, como dizem os americanos, na mesma página. Vou começar, então, fazendo uma breve apresentação da Brafip propriamente dita, né? A Brafip é uma iniciativa colaborativa, né? Onde a gente tem a cooperação voluntária aí de um número
significativo de entidades, organizações, instituições, etc., né, que se juntaram, na verdade, para fazer tudo isso que nós vamos estar detalhando aqui hoje. Esse processo começou há mais de 10 anos atrás. O primeiro evento significativo foi essa Conferência Europeia de Plataformas Tecnológicas, que aconteceu em 2011 na Polônia, onde nós estivemos presentes aí junto com colegas de vários países latino-americanos e europeus, né? Na época, através da nossa participação na ALET, a Federação Ibero-Americana de Entidades de TI, na qual a CESPRO era e continua sendo representante do país, né? E a partir dali surgiu, então, um convite, uma incitação a que esse mesmo tipo de trabalho, que eu já vou explicar melhor, de plataformas tecnológicas que já era conduzido na Europa naquele momento, há mais de 25 anos, fosse também expandido para a América Latina. Isso acabou evoluindo de forma bastante rápida naquele ano. No finalzinho de 2011, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência como presidente da ALET, né, representando o setor de tecnologia da América Latina no Parlamento Europeu. E, na sequência, houve uma deliberação permitindo a participação das empresas da América Latina nas chamadas de inovação europeias. E, a partir disso, então, nós conseguimos aí iniciar um processo de construção de plataformas tecnológicas na América Latina. A primeira questão que a gente sempre chama a atenção é que essa participação na América Latina acabou sendo estruturada por países, né, enquanto que na Europa as pessoas, as empresas se agregam em função de interesses temáticos, né? Então tem lá plataformas sobre fotônica, sobre energias renováveis, sobre mídias eletrônicas, sobre redes, enquanto que aqui na América Latina, em função da nossa dificuldade de identificar nos diversos países e colocar em contato os especialistas nesses diversos temas, acabamos optando na época, e isso prevalece até hoje, a organização por países. Roberto, Sim. desculpe interromper, mas eu não estou vendo teus slides. Não sei se sou só eu. Mais alguém pode confirmar? Eu estou vendo claramente. Eu também. Eu também. Estou vendo o slide do mapa mundi com as plataformas. Eu também estou vendo o slide ETPs e Não é um LATPs. problema de configuração da sua visão. Aqui perfeito também. Ok, o problema é meu. Prossiga. Obrigado. Então, assim, a Brafip, ela tem, então, esse papel aí de representante do Brasil nessa organização. Todas essas organizações, elas começaram, e na Europa são até hoje, grupos absolutamente, como se diz, informais, que não têm personalidade jurídica, né? Nós aqui, voluntários da Brafip, tem vários que tivemos a oportunidade de participar aí nesse período aí de alguns projetos de inovação da União Europeia, notadamente em projetos estruturantes, né? Essa é uma deixa aí que vem da metodologia europeia de reservar uma pequena quantia do total do volume de cada chamada para desenvolver projetos de avaliação da própria chamada, para que sucessivamente ela possa ir sendo melhorada. No entanto, a gente estava falando da informalidade aqui no Brasil, né, na medida em que nós começamos a avançar com os trabalhos, em função da nossa cultura, da nossa necessidade de relacionamento com o governo, com outras entidades, nós acabamos nos vendo aí obrigados, em
2015, a tomar a decisão de formalizar a Abrafip como entidade. A gente não tem a intenção, né, de angariar como associados a empresas individuais, né? Já tem entidades até demais no Brasil, a gente acha, né? Então, nossos membros são, como eu mostrei no começo, né, outras entidades que apoiam nossos objetivos, as nossas atividades. Isso gerou um desafio burocrático enorme. É difícil abrir uma empresa, abrir uma organização desse tipo é mais difícil ainda, mas nós conseguimos aí, no prazo de 1 ano e meio, né, fazer com que, de fato, a gente obtivesse um CNPJ e pudesse passar a operar formalmente. Então, desde 2017, nós temos aí um CNPJ constituído e mantido. A nossa missão é fomentar a capacidade de inovação da indústria tecnológica com impacto nos diversos setores da economia, a partir da mobilização das competências regionais no contexto da Trípla Hélice, contribuindo para a qualificação de pessoas, para a promoção da pesquisa e inovação, fortalecendo e aperfeiçoando a colaboração nacional e internacional para a execução de projetos intensivos em TICs. E para construir as atividades aí, então, nós contamos com a participação concreta aí da Trípla Hélice, nós temos a representação do setor privado através de entidades de caráter nacional, através da participação de diversas entidades que têm caráter estadual ou regional, conforme o caso. Temos a participação do mundo acadêmico e temos também a participação do governo. E aqui, de novo, a gente tem um detalhe da burocracia tupiniquim: o governo não pode ser membro oficialmente, participa como observador ou colaborador, conforme a atividade, porque não é permitido, né, que uma associação tenha o governo como membro e se relacione com o governo. Além disso, nós estamos aí desde o ano retrasado, né, construindo, capitaneado pelo Alexandre, já se apresentou como diretor de Relações Internacionais, uma rede de representação aí ao redor do mundo. Nos Estados Unidos e na Espanha a gente já tem isso concretizado e estamos trabalhando para avançar para outros países. Essa, então, é a estrutura, digamos, um pouquinho da história, a estrutura da Abrafip. O que nós fazemos, então, em prol dessa missão? Já fazem alguns anos que nós começamos a trabalhar anualmente numa chamada de ideias, né? Existem ali as imagens de 2017 a 2019. Nós estamos na reta final aqui da submissão de ideias da edição 2020, termina daqui a uma semana e algumas horas, né, à meia-noite do dia 8, a chamada 2020. Né? A participação ela é aberta em 3 idiomas, né? E as ideias submetidas, né, elas passam para fazer parte aí da nossa rede, são incluídos no nosso portfólio de ideias, e nós temos também um processo de seleção, onde as melhores ideias, elas acabam sendo apresentadas no nosso evento anual, chamado IncoDay, e essas ideias é que passam, então, a ter um suporte adicional, né, com a nossa rede internacional de representantes e outras parcerias que eu não tive tempo aqui de detalhar melhor. O IncoDay também é um evento que nós realizamos anualmente já há uns quantos anos, né? Ele é um evento itinerante, a cada ano ele é feito em outro lugar, e neste ano de 2020 ele ocorrerá no dia 3 de dezembro, em Campina Grande, né, cidade, né, um polo tecnológico no interior da Paraíba, 1h30 do litoral, é isso, Alexandre? E nós estamos aí com a organização já bastante avançada, nós vamos ter a possibilidade de participação presencial e vamos ter também a possibilidade de participação
remota para todas as atividades que vão ocorrer ao longo desse evento. Voltando na chamada, né, a chamada, então, tem aqui os links para participação, né, eles vão abrir um questionário que tem, então, conforme o idioma, o palavreado traduzido, mas que, em termos de conteúdo, são absolutamente iguais, onde, essencialmente, tem 4 blocos de questões para serem respondidas pelos proponentes das ideias. Em primeiro lugar, a sua identificação, e, em segundo lugar, a descrição da ideia inovadora ali que está sendo colocada, né? E no terceiro bloco, a gente pede algumas informações sobre o estágio, a maturidade dessa ideia, da equipe envolvida e da capacitação da equipe no sentido de colaboração, né? Então, por exemplo, nós vamos saber quais idiomas a equipe é capaz de conduzir reuniões. E, por último, nós temos um bloco aí de autorizações, onde nós pedimos aí diversas informações sobre o que pode ou não ser feito com essas informações, justamente no intuito de construir o matchmaking, fazer as apresentações e a participação no Incodei, conforme a classificação da ideia. Só para vocês terem uma ideia rápida aqui, né, a avaliação das ideias, né, os critérios de avaliação das ideias, ele foi objeto aí de um webinar que nós fizemos há mais ou menos 15 dias atrás, né? Quem tiver interessado nos detalhes todos, o vídeo desse webinar está disponível no nosso canal no YouTube, mas, muito resumidamente aqui, né, essa avaliação ela ocorre em 2 etapas. Numa primeira etapa, nós fazemos uma avaliação interna com a equipe aqui da Brafip, a participação de convidados, quando necessário, em função do volume de inscrições. E na segunda etapa, né, essas ideias mais bem classificadas passam para a avaliação do público participante do Incodei. Mesmo os participantes remotos, na edição 2020, vão poder participar dessa avaliação. Então, nós vamos, a cada apresentação de ideia durante o Incodei, disponibilizar um QR Code por 2 minutos, que vai estar no telão do auditório, vai estar na tela de quem estiver remoto, para que possa preencher com a sua avaliação da ideia logo depois dela ter sido apresentada. Tudo isso, é claro, tem suporte de um sistema, né? Esse sistema foi desenvolvido pelo nosso parceiro Startup Radar, representado aqui pelo Ney, está aqui com a gente assistindo também. Obrigado, Ney, aí pelo apoio. E, então, com isso, nós temos a operacionalização do incentivo, né, para que essa inovação em colaboração, de fato, comece a acontecer, superando justamente aquela dificuldade original de que nós não temos aí no continente latino-americano informações detalhadas sobre as capacidades aí disponíveis para estabelecer esse tipo de iniciativa. Dito isso, então, eu gostaria de passar especificamente aqui ao conteúdo, né, do que está no título do webinar de hoje, que é justamente a construção da nossa agenda estratégica de pesquisa e inovação. Em primeiro lugar, né, a gente precisa detalhar o que seja uma agenda estratégica. Isso faz parte da metodologia desenvolvida na Europa para construção das plataformas tecnológicas. E, essencialmente, uma agenda estratégica, ela se propõe a definir estratégias dentro de um contexto específico. Então, nós precisamos, primeiro, estabelecer o contexto, num segundo momento, envolver todos os interessados, isto é, por definição, ela é colaborativa, né? Nós precisamos diagnosticar a realidade que nós estamos querendo modificar,
verificar o que é possível ser melhorado e, a partir dali, então, mapear estratégias que possam nos levar, quando implementadas, da situação existente para a situação desejada. No caso específico aqui da nossa agenda brasileira, então, o nosso contexto, né, o que define aqui o escopo do trabalho, é que nós queremos, então, uma agenda nacional para impulsionar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em colaboração. Essa iniciativa, ela vem sendo já trabalhada há um bom tempo, né? Esse processo de construção dessas agendas é uma prática recomendada na metodologia que nós aprendemos aí a conhecer na Europa. E durante algum tempo, né, desde que nós montamos a Brafip, a gente ficou com essa ideia nas nossas cabeças, porque a ideia é desafiadora, não é nada óbvio como fazer isso. E tomamos, então, no planejamento que nós fizemos no final de 2018, a decisão de encarar esse desafio e produzir uma proposta específica nesse biênio aí 2019 e 2020. No primeiro semestre de 2019, nós começamos aí com o trabalho de preparação, então, disso. Esse trabalho, ele exige a existência de um grupo de trabalho, né, que no nome em inglês adotado na Europa é chamado de Steering Committee, que primeiro teve que ser composto, convidando representantes aí de diversas instituições, para depois se constituir e organizar e começar os trabalhos, né? E tudo isso no ano de 2019 acabou gerando, então, uma primeira apresentação das ideias desse trabalho no Incodei do ano passado, foi uma das palestras que nós tivemos lá no evento. E ficamos, então, para o ano de 2020, esse trabalho de refinamento, discussão pública, etc. Esse processo, ele tem 3 datas marco aí ao longo do ano de 2020. A primeira foi um webinar que nós fizemos no dia 5 de maio, foi um webinar longo de 2 horas, onde nós fizemos uma apresentação detalhada de todo o raciocínio, das contribuições que a gente estava esperando, e abrimos, então, naquele momento, a contribuição de todos aqueles que estavam participando e das redes de relacionamento deles, né? O que a gente está fazendo hoje é, na verdade, mostrar como esse trabalho progrediu, como que essas ideias foram incorporadas, e a nossa meta é que até o final do ano, né, no Incodei, que ocorre em dezembro em Campina Grande, nós tenhamos aí o documento final com essa proposta construída. Ok? Juntando, então, a questão do contexto com esse cronograma, o que nós queremos, temos como objetivo é produzir um conjunto de medidas e iniciativas que contribuam para melhorar significativamente a geração e o uso da pesquisa e inovação em colaboração no Brasil. Por que no Brasil? Porque a Brafip é a plataforma tecnológica nacional. Portanto, nós precisamos de medidas que abranjam o país inteiro. Nesse sentido, uma das primeiras coisas que nós avaliamos ainda no ano passado é que tipo de atividades já tinham sido desenvolvidas anteriormente no país. E mesmo sem irmos muito para trás na história, conseguimos identificar algumas iniciativas de governos diferentes, mas que todas têm em comum o fato de terem sido capitaneadas especificamente por um governo e terem sido descontinuadas quando o poder político revelou a alternância no poder. A outra característica que todas essas iniciativas têm em comum
o fato de terem sido não só capitaneadas, mas de alguma forma praticamente determinadas pelo governo. Mesmo nas iniciativas aí mais recentes, das quais as datas coincidem com o meu voluntariado na CESPRO, por exemplo, né, nós tivemos aí a apresentação das ideias, dos planos por parte do governo para as instituições externas na véspera do lançamento dos programas, né, de tal forma que a nossa capacidade de influenciar a estruturação deles foi extremamente limitada, né? Então, a lição que fica aqui, né, é que esse trabalho ele precisa ser construído de forma diferente, né? Isso que nós estamos fazendo nesse processo todo. Outra questão interessante, né, nesse trabalho, então, nós fomos aí com a ajuda aí de um monte de pessoas, identificando uma quantidade gigantesca aí de materiais e documentos que servem de base à construção de todas essas ideias. Esses documentos, eles estão todos depositados num disco virtual na internet, cujo endereço vocês têm aqui, e esse QR Code, né, se vocês quiserem fotografar, ele dá acesso direto a esse repositório. Eu vou, nos próximos slides, detalhar alguns dos materiais que estão lá, os mais importantes aí em termos das consequências que nós estamos imaginando, mas tem muito mais material lá do que eu vou ter oportunidade aqui de descrever. Inclusive, tem ainda alguns documentos sendo acrescentados ali na medida em que a gente está ainda trabalhando. O primeiro bloco de documentos que tem lá no nosso repositório, né, se alguém não tiver ainda tido tempo aí, ou quiser fotografar depois, o QR Code continua aqui no canto superior esquerdo da tela. É sobre, então, o primeiro bloco de trabalho foi para a gente entender exatamente o que é uma agenda estratégica. Então, nós fomos em busca de exemplos, né? E tem diversos exemplos aí, então, acumulados, tem alguns mostrados aqui, né? O que a gente precisa lembrar aqui é que os exemplos que vêm da Europa, em função da estruturação das plataformas tecnológicas na Europa, são também, então, agendas estratégicas temáticas, isto é, que procuram desenvolver estratégias específicas para os setores, né, que proporcionam aí cada uma dessas plataformas lá na Europa, né? Aqui tem exemplos na área de clima, na área de energias renováveis, na área de petróleo, e nós temos também outras agendas mais específicas, né? Encontramos, por exemplo, a do NES, né, que é a plataforma de software e serviços lá na Europa, e encontramos um único exemplo de uma plataforma nacional, né, esse mesmo trabalho, pelo menos do ponto de vista estratégico, né, o mesmo objetivo que nós estamos trabalhando aqui, ele foi desenvolvido ao longo do ano de 2016 pela plataforma tecnológica mexicana. Entretanto, né, quando a gente olha para o trabalho que foi desenvolvido no México, nós observamos, inclusive a própria capa aqui já revela isso, né? Eles fizeram o seguinte: embora a plataforma seja nacional, eles optaram por construir grupos temáticos de trabalho, estão sendo citados aqui na capa do documento deles, emulando, então, a estrutura das plataformas agrupadas por tema que existem na Europa. Essa, então, alguns dos exemplos de agendas estratégicas que nós avaliamos. Outro elemento que faz parte da construção das agendas estratégicas é ter diagnósticos da situação atual. E nessa questão de desenvolver diagnósticos da situação atual, aqui no Brasil, felizmente ou infelizmente, nós somos pródigos. Temos aí diversas instituições privadas, públicas, inclusive remuneradas, empresariais, que acabam avaliando aí
todo ou diversos aspectos, né, das questões associadas ao ambiente que é necessário para desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a partir dali, nós tomamos a decisão de não desenvolver nenhum trabalho específico de campo, de não duplicar esforços, né, mas trabalhar com todos esses dados que já estão disponíveis. Quando foi tomada essa decisão ali pelo Steering Committee no ano passado, e coincidiu, acho que com a segunda reunião do grupo, né, é que foi publicado aqui no final de maio do ano passado, pelo Tribunal de Contas da União, esse acórdão, né, que vocês podem ver visualmente, um documento muito mais feio que os outros, na verdade um documento um caráter jurídico, mas que essencialmente é um relatório que contém um enorme puxão de orelhas por parte do Tribunal de Contas da União para o Poder Executivo Federal, pela forma como conduz a gestão dos processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de forma totalmente fragmentada, sem uma estratégia que cruze os diversos programas e, inclusive, com sobreposição de responsabilidades e investimentos duplicados. A gente já volta nas consequências disso daqui a pouquinho. Além disso, né, nós encontramos diversos estudos acadêmicos que avaliam políticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação implementadas aí em diversos países do mundo, né, por parte aí de profissionais acadêmicos, né, tanto da Europa como da Índia e inclusive aqui do Brasil, né, nos encontramos alguns trabalhos da Unicamp. Outra fonte de documentação para esse trabalho é a evolução que os organismos multinacionais estão dando ao tema de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nós temos aqui em 2014, né, aqui o primeiro trabalho citado nesse slide da OSD, né, falando da inovação como parte da estratégia de desenvolvimento da indústria. E já em 2015, mudando esse relatório para se colocar a inovação como um imperativo. A partir dali, esse tema ele acabou sendo consolidado junto com os temas ciência e tecnologia. E em 2019, esse trabalho de puxar essas estratégias nacionais, ele foi consolidado num trabalho da UNCTAD, que é o órgão das Nações Unidas para a propulsão do desenvolvimento econômico, criando aqui um framework, um modelo para avaliação de políticas de ciência, tecnologia e inovação a nível de países. Né? Todos esses documentos, quem quiser ler, estão lá no nosso repositório. Outro trabalho muito interessante que nós encontramos nessa fase de levantamento é essa iniciativa chamada de STEEP Compass. STEEP ali é a sigla de Ciência, Tecnologia e Políticas de Inovação, em inglês. Essa é, na verdade, uma iniciativa conjunta, né, financiada pela OECD e a União Europeia, com o objetivo, então, de mapear na prática essas políticas de ciência, tecnologia e inovação, não só nos países membros das duas organizações, mas em alguns outros países que eles escolheram a dedo. Afortunadamente ou desafortunadamente, nós fazemos parte desse grupo, né? Então, dentro desse conjunto de informações, existe um capítulo que trata especificamente da situação do Brasil nesse quesito. E eu selecionei aqui duas figuras, né, para mostrar aqui rapidamente a avaliação que eles fazem, né, das políticas, né. Essa figura ela não está muito
legível, eu tentei melhorar, mas não resolveu muito. Eu vou aqui relatar rapidamente, né? Aqui a escala que está descrita, aqui embaixo, ela representa o nível de investimento que os países fazem em cada um dos instrumentos de inovação que foram mapeados. Então, essa escala vai aqui na primeira coluna de menos de $1 milhão, 1 a 5 milhões, 5 a 20, 20 a 50, 50 a 100, 100 a 500, até mais de $500 milhões. A penúltima coluna é para o caso que não se sabe, e a última coluna é quando não se aplica. Não se sabe quer dizer que a informação não foi encontrada, não está disponível. Então, a primeira coisa que chama a atenção é a quantidade de, no caso aqui, nós temos a avaliação resumida do Brasil, né? A quantidade de itens para os quais não há informação. Ou seja, são iniciativas que outros países estão desenvolvendo e que aqui a gente não está considerando. A lista das atividades específicas, né, é o que está constando aqui, linha a linha, né? Então, só para citar aqui uma linha que não tem nenhum investimento aqui no Brasil, consta aqui como não sabe, né? Um órgão de coordenação horizontal, né, nesse ambiente de ciência, tecnologia e inovação. Né? Outro exemplo, programas de procurement, né, para juntar, né, a demanda com a oferta. Né? E aqui nós temos outras atividades nas quais o Brasil tem atividades como financiamento, como suporte à implementação de novas infraestruturas, incentivos fiscais, né, empréstimos para centros de excelência. Né? O que nós temos mais aqui são bolsas para pesquisas no ambiente público, né? Mas, de uma forma geral, independentemente da leitura de cada um dos elementos aqui, o que a gente vê é que a concentração é muito forte aqui nas primeiras 2, 3 colunas, se a gente quiser ser generoso, o que significa que cada um desses programas, mesmo em operação, recebe verbas aí de, no máximo, $5 milhões por ano. Se a gente multiplica isso aqui pelo total de linhas aqui marcadas, que são mais ou menos uma dúzia, né? Nós estamos falando aí num investimento total inferior a $100 milhões ano. Um PIB do tamanho do país é realmente um valor muito pequeno. A outra característica importante que é documentada pelo Steve Compass, né, é a fragmentação, né, que o próprio TCU citou no acórdão dele, né, das iniciativas. Né? Então, aqui nós temos, na verdade, um gráfico que representa o número de iniciativas a cargo de cada órgão aqui que foi identificado nesse trabalho. Esse retângulo maior aqui, tamanho 65, representa as iniciativas a cargo do MCTIC. Nós temos aqui o segundo maior, é o CNPq, com 26, mas nós temos aqui dezenas e dezenas de outros, muitos dos quais com apenas uma única, e muitos dos quais órgãos que não são parte do governo federal, mas que são autarquias, ou são fundações, ou institutos estaduais, ou centros de pesquisa que não têm nenhuma subordinação ou diálogo, né, com o sistema federal. Outro conjunto de documentos que nós avaliamos são diversos perfis de países que foram desenvolvidos aí ao longo dos anos pelos estudiosos, né? A UNCTAD começou a fazer isso já há algum tempo, né? Não se produz um relatório como esse que eu citei há pouco, né? De um framework de avaliação sem ter experiência no assunto. E nós colocamos para dentro do repositório as avaliações que foram feitas aí de países com os quais nós temos alguma semelhança ou cultural em função da colonização portuguesa, ou em função aí do nível de desenvolvimento, né? Tem aqui citados os documentos relativos a Angola, El Salvador, a República Dominicana, o Peru,
e o da Colômbia, né, que acabou não sendo transformado num documento final, porque, de fato, a Colômbia avançou de forma muito estrondosa aí com seu programa de desenvolvimento baseado em pesquisa e inovação, ao ponto de ter superado já a Argentina aí em diversos aspectos aí como terceira economia da América Latina, depois do Brasil e do México. Tem depois alguns casos específicos, né, países menores que são interessantes de estudar. O caso de Israel, sobre o qual tem bastante documentação disponível, né? E fechando a questão dos diagnósticos nacionais, aí nós tivemos aí no ano passado aí diversas atividades, uma, por exemplo, que o MCTIC desenvolveu como resposta à demanda do TCU, foi uma consulta pública para a construção de uma política nacional de inovação, com a qual, né, foi uma chamada aí de sugestões. Nós também participamos, mas nesse ano de 2020, com a pandemia arrasando o país, né, a gente não viu nenhuma atividade, nenhuma resposta a esse processo. Outros documentos importantes que tem aqui estão relacionados com o tema da propriedade intelectual, que para nós também é um tema chave nessa questão. Então, tem aqui recomendações para o tratamento da propriedade intelectual no âmbito dos programas de colaboração que foram desenvolvidos por pessoas que já participaram de projetos em colaboração, né, que nós disponibilizamos aí para todo mundo que queira participar. E tem também a questão do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que é, na verdade, o grupo que o Brasil criou há mais de 30 anos atrás, como resposta à padronização que vem acontecendo no mundo todo na questão do tratamento da propriedade intelectual, por exemplo, com a criação do Escritório Mundial de Patentes, né, que ainda é um processo inacabado, mas que está em construção, e que, de fato, tem sido muito mais, na nossa avaliação, como nós dizemos aqui, para inglês ver, do que, de fato, para tomar alguma iniciativa concreta. Ao ponto que a documentação mais recente que nós encontramos, né, detalhando o funcionamento desse grupo, ela já tem 7 anos de existência. Bom, além disso, no repositório tem mais dezenas e dezenas de documentos. Tem documentos sobre o caso da Estônia, que é outro país pequeno com uma estratégia muito interessante. Tem artigos publicados na imprensa por diversos formadores de opinião. Tem vídeos, né, por exemplo, discurso do ministro Marcos Pontes, né, sobre as ideias dele a respeito disso, né, feitas no âmbito aqui das entidades, e diversos outros documentos. Mas eu queria aproveitar esse segmento final, então, para falar especificamente das estratégias que a gente está propondo aí, que estão construídas aí de forma colaborativa, né? A primeira questão que nós validamos já, isso foi colocado no ano passado, e de fato é o que está sendo trabalhado aí no conjunto de todas as propostas, né? É que, a partir do momento que nós somos uma plataforma tecnológica nacional, as estratégias a serem desenvolvidas passam necessariamente pela mudança na atividade pública, né? Se a gente não conseguir influenciar as políticas públicas, nossa capacidade de impacto vai ser mínima, né? E a primeira questão, então, que a gente precisa é colocar a inovação como agenda de Estado, né? Isso nunca aconteceu no nosso país. Nós vimos iniciativas onde nós tivemos aí a inovação sendo tratada como parte de alguns programas de governo. Isso é uma coisa que a gente precisa que continue, porque a criação da cultura, a formação de pessoas e todo esse processo de conscientização, né, não só dos especialistas, mas do país inteiro a respeito da inovação, é um processo lento que não se completa num ciclo de governo de uma eleição para outra.
A gente precisa que isso perdure, a gente precisa que isso seja de conhecimento de todos, né? A inovação não pode ser o privilégio de uma casta, né? Em outros países, os governos sucessivos têm transformado isso, inclusive, numa campanha desenvolvida tanto a nível interno, do ponto de vista promocional, quanto a nível internacional, usando o seu corpo diplomático para posicionar, e aqui nós não temos ainda nada disso, enquanto a inovação não for, de fato, considerada agenda de Estado. A maneira de fazer isso que nós estamos propondo é a implementação de uma instituição que, a falta de um nome melhor, nós estamos, por enquanto, usando o nome que foi criado em Israel, né, que nós estamos chamando aqui da Autoridade Nacional de Inovação. É uma instituição no modelo, né, não de um membro aí de um governo ou de um ministério, mas no modelo de uma, mais parecido, de uma agência reguladora, né, responsável, então, no caso, pela coordenação de todas as atividades de inovação que ocorrem no país, pela otimização dos recursos disponíveis, né? Nós temos hoje, dentro do próprio Poder Público Federal, órgãos que lidam com o tema de inovação e que, a nível de operacionalização das suas iniciativas, acabam duplicando esforços, né? FINEP, CNPq, tem sistemas, por exemplo, que poderiam ser unificados, reduzindo custos, e nem falar, no caso ali, de processos que estão dispersos nas iniciativas estaduais e municipais também, né? Nós sabemos que no país nós temos centenas de cidades cujo porte econômico de população no primeiro mundo seriam consideradas cidades grandes, né? Cidades com 100, 200 mil habitantes ou mais, e que desenvolvem os seus próprios sistemas locais, né? Campina Grande, que vai sediar o Incodei em dezembro, é apenas mais um exemplo bem sucedido de uma iniciativa desse tipo, e que, infelizmente, é extremamente pouco conhecida fora, né, do seu estado, da sua região, e muito menos tem possibilidade de se articular com iniciativas semelhantes em municípios de outros estados ou de outras regiões do país. Então, esse é o conceito, né, que a gente coloca aí para a Autoridade Nacional de Inovação. De fato, quando a gente colocou essa ideia em maio, nós recebemos sugestões concretas de iniciativas que deveriam ficar, então, a cargo dessa autoridade, né? A primeira, por exemplo, a manutenção de uma base de dados de todos os recursos humanos envolvidos no processo de inovação. Nós temos há muitos anos no Brasil o Lattes, né, que é uma base de dados voltada para os recursos humanos do universo acadêmico, mas que não inclui o setor privado, não inclui as startups, né? E nós temos isso hoje, então, como um déficit, né? Mesmo na comparação aqui com alguns desses nossos países, na região latino-americana, muito menores que a gente, já tem isso implementado. A outra questão que foi colocada, né, é a manutenção centralizada de um cadastro de desafios e oportunidades de inovação, né? Nós temos hoje esse tema proliferando no país, tanto por parte de órgãos de governo, como no mundo do corporate venture, como no mundo dos investidores de risco, e a maioria dessas iniciativas, elas acabam sendo razoavelmente bem-sucedidas no âmbito das suas organizações, mas o conhecimento do que já foi feito não fica disponível para que a gente possa depois reaproveitar ou melhorar, ou em sinergia com outras instituições que têm interesses semelhantes, avançar através de
colaboração. Então, esse é um conjunto aí de atividades que a Autoridade Nacional de Inovação deverá desenvolver, né? Além disso, né, a gente recebeu propostas para que a autoridade também trabalhe na organização da operacionalização de desafios, né, que esse é um tema que o próprio governo federal, num determinado momento, trabalhou, depois abandonou, e não está claro hoje como deve continuar. E, por último, foi também sugerido que fosse a responsabilidade da autoridade a definição de temas estratégicos de pesquisa e inovação para o país, né? Essa é uma questão que a gente sempre precisa levar em conta na hora de formular políticas, porque toda a nossa construção é bottom-up, mas, ao mesmo tempo, podem haver demandas estratégicas a nível de país, como, por exemplo, a situação que a gente está vivendo hoje no mundo da saúde, né, que, de fato, pode alavancar estratégias top-down. A própria União Europeia, que sempre trabalhou bottom-up, neste ano de 2020, apresentou aí o próximo programa quadro, né, definindo aí o formato das chamadas de subvenção aí para os próximos anos, e pela primeira vez eles estão incluindo de forma clara e definido na frente, e não depois como quesito opcional, mas na primeira página das chamadas, quais são os temas estratégicos que eles gostariam de impulsionar. Além disso, né, a gente tem hoje no governo diversas iniciativas aí daquilo que se chama de e-governo, que também estão espalhadas em diversos órgãos, né? Foi feito aí algum trabalho de portarias, etc., mas não está estruturado adequadamente. Tem a questão dos dados abertos, né, que nós estamos ainda no mesmo modelo que foi implementado há 25 anos atrás, com dados sendo coletados num data warehouse disponibilizando com meses de atraso as informações, o que impede a construção de sistemas inovadores de monitoramento da máquina do Estado. E, por último, essa questão fundamental aí para todos, que é justamente a questão do capital humano para que tudo isso, de fato, possa funcionar. Então, precisa definir quais são os conteúdos que nós vamos querer impulsionar, precisa definir em que nível educacional esses conteúdos vão ser colocados. Nós recebemos sugestões, inclusive, de que alguns desses conteúdos comecem a ser trabalhados desde o ensino fundamental. E, além disso, é claro, nós temos hoje um potencial de gente que já está formada, que pode ser aperfeiçoado, desenvolvido através de programas específicos, e aí a oferta de cursos é muito grande, não precisa duplicar esforços, mas precisa determinar quais são os que vão ser alavancados ou conveniados nesse contexto. Fora a questão da autoridade, né, nós também recebemos aí sugestões de outras melhorias no marco legal que vão afetar esse mundo da inovação, né? Entre os programas de inovação governamentais que nós avaliamos, vários deles tiveram, de vários governos aí, incentivos para localização de recursos humanos, isto é, a atração de empresas internacionais por meio de incentivos à geração de empregos no país. E o que aconteceu no Brasil, assim como aconteceu em diversas outras partes do mundo, é que essas empresas que entraram nesses programas ficaram por um tempo, até o momento em que outros países passaram a ser mais atraentes, seja pelo valor da remuneração dos profissionais, seja, né, pelos incentivos ofertados. E o que nós percebemos, examinando aí os casos mais bem-sucedidos, né, é que é mais inteligente atrair as empresas internacionais
com incentivos à localização não especificamente dos empregos, mas da propriedade intelectual. Isto é, quando uma empresa internacional, podem pensar aí qualquer um dos grandes fabricantes de TI, por exemplo, cria um laboratório no país, onde ele gera conteúdo que vira patentes e tecnologia que ele usa no mundo inteiro. Então, a chance dele querer desmontar esse laboratório, porque é mais barato em outro lugar, vai ser muito menor do que no caso quando se trata simplesmente de pessoas contratadas para aplicar uma tecnologia já existente diretamente no mercado, que é o que aconteceu com nossos programas anteriores, né? Esse exemplo aqui é talvez a decisão fiscal mais inteligente que foi tomada em Israel, né? A Microsoft, a Intel e várias outras grandes empresas internacionais, a Amazon foi para lá esse ano, né? Justamente, né, numa estratégia desse tipo. A outra questão que a gente precisa resolver, né, para que, de fato, isso funcione como uma estratégia de país, né, é que a inovação precisa fazer parte do processo de compras públicas, né? O processo de compras públicas, ele ainda é engessado pela Lei 8666, e nós precisamos que as compras públicas, assim como acontece hoje nas compras privadas, tenha características amistosas para a participação de startups. O risco nas compras, né, ele existe. Nós sabemos que o governo muitas vezes compra e não recebe, muitas vezes compra e não paga, e todas essas questões precisam ser resolvidas adequadamente para que a inovação possa também entrar nesse processo e ser, de alguma forma, reforçada pelas compras públicas, né? Obviamente, isso não precisa ser um programa que abrange 100% das compras públicas, mas alguns poucos percentuais do orçamento forem reservados para isso, isso já vai fazer uma grande diferença. Bem, esse é o resumo aí das propostas que nós temos até aqui. Nós estamos agora trabalhando aí na confecção de todas essas ideias, nas justificativas, na montagem formal da bibliografia, e pretendemos, então, até o final do ano, né, com a colaboração aí de todos os membros da Abrafip, mas todos os nossos apoiadores, gerar o documento final. Antes que alguém pergunte, né, essa pergunta sempre aparece, né, esta apresentação, esse PowerPoint que está sendo apresentado aqui, eu já disponibilizei ele no nosso repositório, então é só acessar lá e fazer o download, como qualquer um dos outros documentos que eu descrevi que estão lá. E com isso eu encerro aqui a minha apresentação, deixando para vocês aqui o endereço do nosso site na web, brafip.org.br, nossa página no Facebook, facebook.com/brafip, e o nosso canal no YouTube, que ainda não tem número de seguidores suficiente para ter um nome curto, e por isso, então, eu gerei aqui um QR Code para vocês fotografarem e guardar o link sem ter que digitar essa sopa de letrinhas. Dito isso, então, eu agradeço aí pela paciência, a atenção, e passo a bola para o Kival, que está administrando aqui o chat, para saber se temos perguntas. Roberto, Sim. Eu só queria comunicar que o coronel R1 Almir Silva, um consultor especial do Exército Brasileiro, está presente na reunião, a convite meu. Almir, obrigado pela presença, espero que você tenha ficado satisfeito com o que ouviu e viu aqui hoje. Um abraço. Roberto, Kival, uma pergunta do Marcelo Vieira. Sim. Como a Abrafip está vendo parcerias para cuidar de outras dimensões do processo de inovação, como, por exemplo, mentoria? Uhum. É uma excelente pergunta, Marcelo. A Abrafip, ela é todinha, né, construída como parte da sua própria missão, como uma organização totalmente colaborativa, né? E nós já começamos aí um processo de aproximação com entidades que cuidam especificamente
da mentoria, a divulgação da nossa chamada neste ano, contou com o apoio da Associação Brasileira de Mentores, a ABMEM, mas nós queremos avançar aí, não só no fortalecimento dessas parcerias, como estamos abertos aí à colaboração, como você chamou aí, de dimensões, né? Tudo que possa vir a apoiar, né, esse processo, né, essa construção de uma rede aí de relacionamentos que faça com que a força, né, que a sociedade civil organizada possa ter nesse processo cresça. É sempre bem-vindo aí qualquer nova ideia ou formalização de parcerias. Se tiver alguma ideia concreta, por favor, né, fale com a gente na sequência, né, e mande uma mensagem para nós e a gente conversa. O Marcelo mandou uma resposta, muito grato pela sua resposta.